Olá! Antes de começarmos, é importante saber que este conteúdo foi preparado pela terapeuta Fátima Martins, com base em fontes da psicanálise e da virtologia. Para acompanhar mais do trabalho dela, é só seguir em @Fátima Martins Terapeuta, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, vamos lá. Hoje, a nossa conversa é sobre as fases da adolescência. É bom pensar nela como uma grande jornada, sabe? Uma verdadeira viagem de autodescoberta e de muito crescimento. Mas, afinal, o que é a adolescência, né? Bom, é aquela fase super intensa de procurar uma identidade própria, de querer mais autonomia. É um momento de encarar conflitos, de lidar com a pressão dos outros e de aprender como os relacionamentos funcionam. É uma fase que, com certeza, molda quem a gente vai se tornar. E a nossa jornada começa aqui, no que a gente chama de o despertar. Isso acontece mais ou menos entre os 11 e os 13 anos. É o ponto de partida para uma transformação e tanto. E o que acontece nesse período? Bem, é quando começa aquela busca interna, sabe? Para descobrir quem sou eu. As amizades, de repente, se tornam um centro de tudo. E, ao mesmo tempo, é preciso aprender a lidar com um monte de emoções novas, um verdadeiro turbilhão, e a dar os primeiros passinhos em direção a mais autonomia. Olha só que interessante esta citação. Ela resume perfeitamente o momento. A necessidade de ter uma identidade e de pertencer a um grupo é fortíssima. A busca por essa conexão com os amigos se torna essencial, principalmente quando parece que em casa ninguém entende o que se está passando. Então vale a pena pensar um pouco de que formas essas mudanças começam a aparecer, como elas se manifestam no dia a dia. Seguindo em frente na nossa jornada, a gente chega na fase da exploração, que vai mais ou menos dos 13 aos 15 anos. Aqui, a busca fica mais profunda e, vamos dizer, a vida ganha novas camadas de complexidade. Nesse momento, começa-se a formar as próprias opiniões sobre o mundo, a definir o que é importante. O desejo por independência aumenta bastante. E os relacionamentos também mudam. As amizades ficam mais profundas, podem surgir os primeiros romances e, junto com tudo isso, o pensamento crítico começa a se afiar. E aqui tem um ponto super importante: a diferença entre relacionamentos saudáveis e a pressão do grupo. Relacionamentos saudáveis são construídos com base no respeito, na conversa aberta. Já a pressão do grupo é aquela sensação de ter que fazer coisas que não têm a ver com os próprios valores. Saber lidar com isso é um dos maiores desafios dessa fase. Fica a reflexão. Como essa busca por independência é sentida? Qual é a sensação de começar a tomar as próprias decisões? E então, chegamos na fase da afirmação. Isso acontece ali entre os 15 e os 17 anos. Agora é a hora de consolidar quem se é e começar a olhar de um jeito mais sério para o futuro. O foco aqui muda, sabe? A ideia é firmar o senso de eu. Começa o planejamento mais concreto sobre estudos, sobre carreira e, claro, com isso vem a necessidade de aprender a lidar com o estresse da escola e da vida social. É também um período para construir relacionamentos mais maduros. Para dar conta de todos esses novos desafios, uma palavra é chave: resiliência. E como se constrói isso? Bom, podemos pensar em 3 pilares. Primeiro, aprender a gerenciar o estresse, com técnicas como a atenção plena, por exemplo. Segundo, cultivar uma autoestima saudável. E terceiro, ter por perto relacionamentos que dão apoio. Esses 3 pontos são a base para seguir em frente com mais força. E conforme os desafios vão aparecendo, uma pergunta interessante a se fazer é: que forças estão sendo descobertas nesse processo? Quais habilidades novas estão surgindo a partir dessas experiências? E chegamos na última etapa dessa jornada da adolescência, a transição, que acontece entre os 17 e os 19 anos. Pense nela como a grande ponte para a vida adulta. Essa ponte é feita de vários passos importantes. Tem a conclusão do ensino médio, um marco e tanto. Depois, as grandes decisões. Faculdade, carreira. Aí vem a busca por uma independência mais prática, né? Finanças, cuidar do dia a dia e, finalmente, a consolidação de um sistema de valores que vai guiar a vida adulta. Nesse momento, uma reflexão se torna central. O que, afinal, significa se tornar uma pessoa adulta? Quais são as expectativas e também os sentimentos que vêm com essa grande mudança? Ok, passamos por todas as fases. E agora? Agora a gente vai juntar todas essas peças. O mais importante é entender que essas fases não são caixinhas separadas. Elas são capítulos de uma mesma história, a história pessoal de cada um. A progressão é muito clara. Primeiro, a gente desperta. Depois, explora. Em seguida, afirma a identidade. E, por fim, faz a transição para a vida adulta.
Cada passo desses constrói a base para o próximo, formando a pessoa que se está tornando. E por que é tão importante entender essa jornada? Porque esse conhecimento é uma ferramenta muito poderosa para o autoconhecimento, para o crescimento pessoal e especialmente dentro de um processo terapêutico. É como ter um mapa que ajuda a gente a entender a nossa própria história. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. Qual fase dessa jornada toda parece conversar mais com o momento atual? E por quê? Pensar sobre isso pode ser um ótimo ponto de partida para uma conversa ainda mais profunda. Lembrando que este material foi elaborado pela terapeuta Fátima Martins, com base em fontes da psicanálise e da virtuologia. Para saber mais, é só procurar por @Fátima Martins Terapeuta no Instagram e no YouTube. Muito obrigado pela companhia.